estamos aqui no podcast agora para falar sobre um assunto bastante delicado, mas de suma importância. Nós estamos aqui com a presença ilustre da doutora Soraya Zuri e a doutora Helena Lima. A doutora Soraya é mastologista, a doutora Helena Lima, cirurgiã plástica. Doutora Soraya. Muito obrigada, então, pela oportunidade. Nós estamos aqui para um bate-papo. Eu sou mastologista durante mais de 35 anos, estive à frente da cadeira de mastologia no Hospital das Clínicas, da UFMG, e eu estou me sentindo muito feliz de poder estar aqui nesse bate-papo para conversar sobre esse tema tão relevante que é o câncer de mama em pleno Outubro Rosa. Estou vendo a minha amiga Helena linda de rosa. Essa foi a ideia. Então, eu sou Helena Lima, né, cirurgiã plástica, e essa parceria com a doutora Soraya, querida, professora, minha médica, e trabalhar junto é muito interessante, é isso que a gente quer falar aqui hoje. Então, aproveitando o outubro praticamente terminando, eu acho que foi muito legal a nossa ideia e você aceitar meu convite da gente conversar sobre isso. E finalizar o outubro, que é uma campanha, né? O Outubro Rosa é uma campanha falando da importância de conscientização, de prevenção, de se cuidar, né? E aí nós vamos aproveitar aqui hoje falar um pouquinho do tratamento do câncer de mama. Lembrando, né, gente, que não é só em outubro que a gente deve cuidar da mama ou da saúde. Sempre. Com certeza. Então, o câncer de mama é uma doença desafiadora, não é? É uma doença que ela é multifatorial. Vários fatores podem contribuir para o diagnóstico do câncer de mama. E eu gostaria de ressaltar que o câncer de mama genético mesmo é só 15% dos casos. Então, a grande maioria são vários fatores, como hábitos de vida, uso de hormônios, que vão contribuir, né, para desenvolver um câncer de mama. Hoje em dia, as meninas logo cedo estão bebendo muito, estão com aumento de peso. Fumar. Sim, fumando, não é? E isso são fatores de risco para câncer de mama e para uma vida não saudável, não é? Eu acho isso legal de falar porque está em voga, né? Saúde, bem-estar, autoestima. Então, o pensar tem que ser completo. Quando a gente fala em saúde, é aquela saúde de não só sentir-se bem, estar com a saúde boa, os exames normais, não. Ter hábitos bons, né? Atividade física diária, né? De vez em quando. Uma alimentação regrada, equilibrada, porque a obesidade, você já falou, é um dos fatores, né? Sim. Então, esse metabolismo mais equilibrado possível entra dentro de uma vida saudável. Dormir bem. Com certeza, com certeza. Não ter problema. O estresse o mais relaxado possível, né? A obesidade que você falou aí hoje em dia é considerada um fator de risco, como ter um parente de primeiro grau, mãe ou irmã com câncer de mama, aumenta em até 5 vezes o risco de câncer de mama. E também a obesidade. E uma coisa interessante também de falar aqui, Helena, é sobre mama densa. É muito comum a paciente chegar no consultório e falar: minha mama é densa, doutor. Mama densa não é aquela que você palpa e ela é dura. A mama densa é aquela mama densa de muita glândula na mamografia, não é? E aí a gente vai falar, né? Porque as pessoas, a gente explica, né? Então, eu como opero mama, não necessariamente câncer, né? E meu hábito eu aprendi, né? Fiz mastologia antes de ir para cirurgia plástica, então eu já tenho o hábito de estudar bem essa mama, de ver os exames, né? Além da Soraya examinar às vezes, eu também peço esses exames e muitas vezes é importante, até para mim o melhor resultado, quando na mamografia me mostra que tem muita glândula, a gente consegue ter um resultado mais firme. Uma mama mais gordurosa é uma mama mais frouxinha. Então, toda a mama tem glândula e gordura, essa proporção que varia. E ao longo do envelhecimento, ocorre uma modificação que muitas vezes atrapalha ou eu deixo de ter uma possibilidade de ter um resultado bom. E aí, tem que falar em técnicas. Se você me permite, falando em mama densa e mama gordurosa, eu queria lembrar o porquê da mamografia a partir dos 40 anos, não é? Uma boa pergunta, né? Quando que deve começar a fazer exame? Sempre pergunta isso. Mas, doutora, eu já tenho que fazer exame? Aí tem todo um contexto, né? Isso.
Porque com o envelhecimento, o teor de glândula da mama ela vai diminuindo, dando lugar para gordura, independente do peso corporal. É claro que se uma paciente está mais obesa, a mama vai estar mais gordurosa. Então, a mamografia é importante a partir dos 40 anos, porque ela vai diminuindo a quantidade de glândula e aquele branco da mamografia que mascara muitas vezes os nódulos ali no meio. Então, a mamografia deve ser feita anualmente a partir dos 40 anos. A nova diretriz de 2020 já preconiza também mamografia a partir dos 30 anos para aquelas pacientes que têm risco aumentado para câncer de mama. Isso é muito importante falar, né? E essas pacientes são aquelas que têm mutação genética, que têm histórico familiar importante, que tem histórico de vários outros cânceres de mama, do organismo, por exemplo, intestino, pâncreas, tem genes correlacionados. Então, paciente que sofreu irradiação, que já teve linfomas, essas são pacientes de risco aumentado para câncer de mama. E por você ter começado a falar de idade, é legal a gente até comentar aqui que a gente tem pacientes jovens, né? Qual foi o seu caso mais jovem de um câncer de mama? 21 anos. Pois é. Então não é brincadeira, isso pode acontecer. Sim, Né? e aproveitando até o gancho que você falou sobre com a família, tem diferença no caso, né, com a família que já tem um histórico? Tem diferença, sim. A gente faz o que chama de heredograma, né, que é fazer o estudo genético ali, hereditário da história familiar da paciente, né? Então, se ela tem a mãe ou irmã que teve câncer de mama, risco aumentado, se teve câncer de ovário, é muito importante a gente saber. É importante conversar, né? Fazer a história na né? anamnese completa é Faz um fundamental. diferencial. Isso, faz uma diferença. Aí você falou da mamografia. Às vezes eu gosto de pedir, porque eu aprendi, né? Que a gente deve sempre complementar com o ultrassom. Você acha que o ultrassom é uma complementação do que a radiografia, que a mamografia nos mostra? Igual você falou, você vê o branco da glândula, mais escuro que é a parte gordurosa. Você concorda de sempre pedir ultrassom acompanhando a mamografia? Na grande maioria das vezes, o ultrassom é necessário, sim, não é? As pacientes, às vezes, você faz só mamografia, não é suficiente, não. Se a mama é muito glandular, muito branca, ou se aparece alguma lesão incaracterística, ou é um nódulo na mamografia. A mamografia ela não te diz se é um nódulo de líquido, que é um cisto, ou se é um nódulo sólido. O ultrassom te dá essas características. Ele dá características de contorno, ele também serve para fazer punção, biópsia guiada por ultrassom. Tudo isso faz parte do seu pré-operatório, né, Helena? Então, é muito importante. Ter uma análise completa, até com segurança, né? Querendo ou não, eu vou mexer às vezes numa mama virgem, numa mama que está flácida, ela está grande, ela está caída. Então, para a gente ter um histórico, uma documentação de que antes de qualquer deixar uma cicatriz, era uma mama realmente saudável. E sempre que eu faço a cirurgia, né, a cirurgia estética, eu estou tirando às vezes uma parte da mama, aquilo não é um tecido qualquer. Então, a minha rotina, independente de ter nódulo ou não, aquele tecido são, o aspecto mandar examinar. Com e eu certeza. sempre falo isso com a paciente, com o familiar, para não assustar. Não, por que está mandando biópsia, né? Por que biópsia? Não, é um estudo do tecido, porque não vai jogar fora, não é uma gordura qualquer. Isso é rotina. Nós estamos falando aqui de imagem, porque eu também trabalho com imagem, né? Com mamografia, ultrassom, e eu até fico muito feliz de ver você trazendo essa mensagem até para os seus colegas, né? Cirurgiões plásticos, porque não tem cabimento fazer uma cirurgia, inclusive estética de mama, sem você estudar a imagem daquela mama. Saber se está tudo ok para ir para uma cirurgia, né? Porque às vezes tem um nódulo que você precisa estudar. Como a gente falou, tem câncer de mama para pacientes super jovens, né? E aí o bacana da gente ter esse conhecimento com a imagem, que às vezes na palpação realmente não tem, nessa cirurgia que é puramente estética, a gente aproveita e já faz uma ressecção pontual, ou seja, a Soraya, por exemplo, ela pode marcar
usando o ultrassom, um nódulo não palpável, mas que está ali. Então aproveita o momento cirúrgico, a paciente já está ali, anestesiada e operando a mama, e a gente já examina, que é a famosa biópsia, aquele nódulo, aquela areazinha que está chamando a atenção ali no exame. Não necessariamente a ideia é que não é um câncer, né? Mas a gente vai estudar. É uma marcação pré-cirúrgica, né? Todo um planejamento. Por isso que essa interação da plástica com a mastologia é muito boa. Uma pergunta bem pertinente essa. O tipo de diagnóstico de câncer, como proceder, doutoras? A primeira coisa é não negar, né? E a segunda é que nem tudo está perdido, de forma alguma. Hoje em dia a medicina evoluiu muito e também o diagnóstico e o tratamento do câncer de mama, não é? Os tratamentos hoje são menos agressivos, as cirurgias são menos agressivas, os diagnósticos cada vez com a prevenção, que é a mamografia, a ida periódica ao mastologista, podem ser detectados precocemente, até com chance de cura de até quase 100%. Que é o diagnóstico que a gente chama precoce. Você faz seu exame de rotina e aí você identifica uma imagem, alguma coisa e está no início, né? Então, isso que a Soraya está falando, não negar a doença, exatamente é assumir que precisa de tratar, seguir as orientações de toda a equipe, que é composta primeiramente pela mastologista, aí vem a oncologia, né, que vai compor. E eu, como cirurgiã plástica, eu sinto nessa nossa experiência, nessa minha grandiosidade e oportunidade de trabalhar com a Soraya, já são alguns anos, e aí a presença do cirurgião plástico desde o começo, sabe? A paciente teve o diagnóstico, ela já veio ao meu consultório, não só para me conhecer, eu conhecer o paciente, e eu já passar para ela ainda sem saber direito o diagnóstico, está em andamento, os papéis, os exames estão em andamento, até a oncologia não bateu o martelo o que vai fazer, mas eu já estou ali, já conheço e já passo assim, dou uma passada, né, de vista nas possibilidades que junto com o tratamento do câncer, daquela lesão, como que eu vou poder atuar, e de preferência desde o começo, e vou entrar junto para a reconstrução, que nós vamos falar daqui a pouco, ser a famosa reconstrução imediata, ou seja, no mesmo momento que está fazendo o tratamento cirúrgico. Que é garantido até por lei, mas nós vamos falar isso daqui a pouco. Eu gostaria só de pegar em um gancho e falar que a mastologia, o tratamento do câncer de mama é como se fosse uma orquestra, sabe? Que o maestro é um mastologista. Aí tem o cirurgião plástico, radioterapeuta, tem um oncologista, tem um psicólogo, fisioterapeuta em muitos casos. Então, o mastologista, ele vai dar o tom da música, não é? Que tem que ser aí composta por vários elementos. Então, esse cuidado para que o som e a música saia harmônica é muito importante. Então, desde o início, como a Helena falou, quando eu me deparo com uma paciente com diagnóstico de câncer de mama, eu vou olhar ela como um todo. Porque o diagnóstico hoje não é só o tamanho da lesão, se tem lesão na axila. Hoje o diagnóstico é molecular. Antes de sair fazendo uma cirurgia intempestiva, eu tenho que saber mais daquele específico tumor naquela paciente. E aí eu vou recorrer a um oncologista, discutir com ele, discutir com a cirurgiã plástica, é todo uma equipe. Todo um processo mesmo, né? E eu sempre falo que eu cumpro ordens, então assim, o que ela manda a gente tem que seguir. O que é cumprir ordens? É saber a real necessidade do tanto de tecido, às vezes até da pele, tem que ressecar para eu raciocinar, estudar e determinar até técnica para essa reconstrução. Eu dependo, a gente está fazendo cura, então a gente tem que fazer uma cirurgia chamada oncológica. A cirurgia oncológica é aquela que tira todo o câncer, você não deixa restinho. Então eu tenho que pensar isso, o que eu preciso para aquela mama continuar com carinha de mamas, bem projetada, né? Dentro do pensamento oncológico. Bacana. E aproveitando até o gancho de todo esse processo aí, dessa pauta, doutoras, quais são as maiores dores, maiores dúvidas e maiores desafios nesse tratamento? Vou falar primeiro. Primeiro é o diagnóstico, o medo da morte, né?
diante de um diagnóstico desse, eu penso, vou morrer. Eu não vou ter tempo de ver meus filhos crescerem. Eu não vou ter tempo de fazer as coisas que eu queria. Nada disso. Parou, minha vida acabou. Por isso que eu falei, não negar a doença para dar o seguimento. Isso. Ah, e tem aquele aforismo, né? Quem procura acha. Ah, sim, quem procura acha não perde tempo, vai tratar. Não é? Por isso que é importante aí os exames periódicos. Então, diante deste quadro, né, o acolhimento, explicar o real, sem mascarar, mas também sem pesar. O que é real? Não vamos fantasiar o pior, nem fantasiar, não tenho nada. Tem, Realidade. mas vamos tratar. Não é? Na verdade, como a doutora Helena falou, né? Realmente aceitar realmente que existe, né? Aconteceu, né? Isso, e a gente precisa correr atrás, né? Da solução para isso, talvez. E dentro dessa própria pauta, quais seriam as opções de tratamento para isso? Antes de chegar no tratamento, só para concluir a perguntinha da dor e da dúvida e desafios. O estético. O estético, né? Então, assim, eu vou morrer, mas peraí. Eu vou operar, mas peraí, eu vou tratar, eu vou ficar sem a mama. Então, a dor de imaginar, talvez, ficar sem a mama, que tendo a mama caída ou não, você põe um sutiã, mas você veste a roupa e parece que tá bom. Você tem a mama. Então, na hora que vem o assunto, poder ficar sem a mama, cai uma certa dorzinha, um certo receio, a autoestima vai variando e descendo, não pode deixar chegar no pé. Então a gente está aqui para manter isso e explicar de todas essas possibilidades que aí vão entrar o tratamento. Então, o tratamento da cura com o tratamento da reconstrução, né? Então, nesse momento da dor, não só o acolhimento do entendimento da doença, o acolhimento do entendimento das possibilidades para essa pessoa ter a chance de realmente não ficar sem a mão. Sim, e aí é a resposta que eu te dou. Mas antes disso, ainda a dor do cabelo. E tem também. Vou ficar careca, gente. E o mais, assim, quer dizer, a gente vive isso com as pacientes têm de tudo. Tem as que assumem o carequinha, tem as que usam um turbante, fica lindo, tem aquela que vai pra peruca e fica maravilhosa também. E aí tem o depois, que aí nós temos que falar já de uma vez. É a cabeluda depois da cura, chegar no nosso consultório com o cabelo dela, lindo, arrumado, e a gente fala assim, não reconheci, que linda! Isso é legal demais. Então teve a dor, porque podia perder o cabelo e às vezes perde, mas é temporário. E aí depois tem a alegria de chegar morrendo de rir, toda maquiada, porque já tá com o cabelo de novo. Isso é muito frequente no nosso consultório, graças a Deus. A vida é feita de ciclos, né? A mulher no ciclo, ela não menstrua, o cabelo cai, mas cresce. E também hoje em dia existe a touca, existe uma touca que gela o couro cabeludo. Muitas não toleram, outras toleram. E essa touca, ela gela justamente para dar uma vasoconstrição ali no bulbo capilar e não deixar o cabelo cair. Então também é uma opção. Não, às vezes cai um pouco, não cai muito, é variável de paciente para paciente. E o tratamento hoje, como eu falei no início, é cada vez mais econômico, conservador. Na grande maioria das vezes, não precisa retirar a mama toda. Eu sou de uma época que a gente retirava mama, músculo peitoral, tirava todos os gânglios da axila. Hoje em dia isso é raríssimo, raríssimo. Só nos casos avançadíssimos mesmo, que a gente não vê no dia a dia, não é? Infelizmente ainda tem localizações que não têm acesso à saúde, né, básica, então não tem acesso à mamografia, tem lá uma lesão na mama e vai procrastinando, não procura o tratamento e isso vai agravando o quadro, aí é outra coisa. Mas hoje em dia, com a ajuda da Helena, nossa, e a lei, né, Lei Maria Elvira, que é de uma mineira, até para os pacientes de SUS, né, elas têm direito à reconstrução imediata, com prótese. E às vezes, por questões às vezes logística ou de organização também de todo o serviço, se ela não conseguir, isso eu sempre falei que eu trabalhei no SUS também, se por acaso não conseguir, não deu tempo e não fez a reconstrução imediata, a lei mantém o seu direito de reconstruir a qualquer momento.
Então ela fica por um momento ou temporariamente sem aquela mama ou com algum defeito, e aí ela tem todo o direito dentro do programa do SUS de ser reconstruída. Exato. E a gente vai talvez até mesmo para você, doutora Helena, pergunta aqui, como é realizada a cirurgia de reconstrução? De reconstrução. Bom, então, como eu gosto de estar presente desde o começo, discutir os assuntos e cada caso é um caso, cada mama é uma mama, né? A gente tem as opções que é o ideal, é eu estar presente naquele dia, naquele momento, como amanhã terá uma. Vai ser retirada a mama, que é chamada mastectomia. A marcação de como eu já quero imaginar essa mama reconstruída é feita por mim. E dentro dessa minha marcação, para que depois que a paciente está deitadinha e tirou a mama, eu já tenho uma noção do que eu tenho que tirar. Às vezes eu não preciso tirar a pele, às vezes é só colocar o implante, que é a forma mais, não gosto de falar a palavra simples, né? Mas é a forma simples no sentido assim, a gente não tem que mobilizar outras peles, assim. Então, assim, por um corte único, aonde tirou a mama, eu vou colocar ali um implante, que é a famosa prótese de silicone. Mas tem casos que a mama ela é grande, ela está despedurada. Então, além de colocar esse implante para dar o volume, simular o volume da mama, eu também modelo e tiro o excesso de pele. Então, no final, fica a cicatriz igual de mamoplastia. Então, para eu saber o tanto que eu vou tirar, eu faço essa marcação antes. Respeitando o oncológico. Tanto que eu vou tirar. Porque eu tenho que tirar com margem. Né? Com margem de segurança. O que é margem de segurança? Se eu tenho um tumorzinho aqui, eu tenho X quantidade de tecido ao redor que tem que sair. Isso. Aí é o pensamento que a gente falou oncológico, da cura do tratamento do câncer. E a cirurgia da axila, hoje em dia também, só completando, é uma cirurgia esteticamente muito boa para o paciente, porque hoje tem o que a gente chama de linfonodo sentinela. O que é isso? É que a mama, ela drena para o primeiro gânglio axilar. E a gente vai e pesquisa justamente esse gânglio para saber se ele está ou não acometido. Se ele tiver normal, não precisa mexer mais na axila. Aí, se ele tiver acometido, a tendência ainda é esvaziar a axila, ou seja, tirar todos os outros gânglios para que a doença não se espalhe para o resto do organismo. Porque a primeira via de drenagem da mama é para a axila. Porque as pessoas, né, o leigo fala assim, o câncer já espalhou, já deu raiz. O que significa isso? A gente é um complexo todo com circulação de sangue, tudo se comunicando. Então, quando você tem uma lesão numa área, essa lesão ela pode caminhar, que é chamada drenagem. A mama drena ou caminha em direção à axila. Então, por isso, o estudo do linfonodo axilar. E, né, antigamente, como a Soraya lembrou, a gente não tinha esse estudo. Então, a gente, tá com câncer na mama, já tirava, quer dizer, tirava todos os gânglios. Gânglio é aquele negócio de íngua, né? Quando você tem uma inflamação aí. Então, ali é o que está filtrando por drenagem. E qual o problema de tirar esses gânglios todos? É justamente que o braço pode inchar muito, pode dar dor, pode ter dificuldade de movimentação. Então, realmente é o que a gente chama de efeito, né? Talvez a pergunta já foi respondida, mas assim eu vou fazer a pergunta, tá? Doutora Helena, pode ser realizada na mesma cirurgia de retirada do tumor? Então, é o que eu estava falando e a gente vai misturando os assuntos, mas é ótimo isso. A reconstrução imediata é quando eu estou junto com a mastologista retirando o tumor, que pode ser uma parte da mama, tá? Eu já monto a mama, às vezes a mama tem tanto tecido que eu consigo montar essa mama sem usar a prótese, né? Mas na grande maioria, a gente tira a mama toda e eu já coloco a prótese. A reconstrução é essa colocação da prótese. Então, isso é uma reconstrução imediata, tá? Se muitas vezes a pessoa não tem essa oportunidade e vem para mim já tratada, ou tirou uma parte da mama e fez uma radioterapia, aí tem a mama do outro lado diferente. Então, a reconstrução requer isso.
a mama do lado da doença, a mama contralateral, ela é maior, ela é menor, simetrizar, deixar a mulher com aquele aspecto natural das duas mamas irmãzinhas quase gêmeas, né? Então, mexer na outra mama para ela ficar simétrica, para ela ficar parecida, também é um direito que a mulher tem, por lei. Exato, por lei. Não só o lado do câncer, o lado contralateral ele pode ser arrumado ou modelado ou reconstruído para elas ficarem iguais. Simetrizado, para ficar simétrico, né? E os planos de saúde cobrem isso. É interessante, a Helena falou em radioterapia, porque ela me pergunta quanto que você vai tirar? Quanto que eu vou poder remodelar? Porque se a paciente vai fazer uma radioterapia depois, a gente tem que pensar nisso. Verdade. A radioterapia, ela queima, né? As células que porventura estão ali ainda, ela faz um complemento da cirurgia microscopicamente. E com isso, com o tempo, regride um pouquinho o volume da mama, não é? Para dar uma fibrose ali. Então tem que avaliar isso. Então, quando a gente imagina que aquela mama pode evoluir para uma radioterapia, a gente tem a oportunidade de operar paciente em 2 tempos, eu acho interessante, porque como eu sei que essa mama vai ficar diferente, e eu deixar para fazer a simetrização ou corrigir a outra mama sã depois de todo esse processo, é uma coisa interessante, porque aí eu vou ter um resultado realmente mais simétrico do que de uma vez, eu vou ter que operar de novo, porque isso acontece. Eu quero já resolver tudo nessa cirurgia. Calma. Às vezes a outra mama ela é grande, a cirurgia vai ficar estendida, então eu chamo operar em 2 tempos. E aí acontece um ponto também muito legal. Nós falamos, se eu já sei que tem uma rádio, será que nessa primeira cirurgia vai ficar sem areola? Tem grande chance de ficar sem areola. Então, deixar para fazer a redução, a modelagem da outra mama sã no segundo tempo, eu uso parte da pele da areola e reconstruo a mama que está sem areola. É super interessante. Na hora a paciente ela está aflita, ela quer resolver tudo numa leva só. A gente tem que acalmar e passar essa possibilidade que é feita, e no segundo tempo a gente tem resultados simétricos, resultados estéticos melhores. Falando em reconstrução, eu falei de imediata, mas como a gente sabe que muitas vezes não teve essa oportunidade, ou então até imediato, tem que tirar mais tecido, a mama é pequena e falta, como é que eu vou fechar essa prótese? Eu preciso usar retalho. Aí dá um pouco de nó na cabeça mesmo, né? Porque é usar parte do corpo, geralmente próximo da região da mama, que é o mais também menos agravante de tempo cirúrgico e menos cicatriz na pessoa, menos mutilante. Mas a gente usa parte, que é chamado retalho, para esse tecido auxiliar e proteger essa prótese que eu vou continuar usando. Então tem isso tudo. Não, foi muito mais, desculpa, tirou muita pele, ou então teve que reoperar e ficou um defeito grande. Você já ouviu falar a pessoa que tem a barriga grande, pendurada, e gosta ou deseja fazer uma abdominoplastia? Então existe uma técnica, que isso não é novidade, em que se usa o retalho daquela barriga, com a gordura da barriga por debaixo da pele migra, e a mama vai ser feita com esse pedaço. Porque é o ganho secundário, né? Aí fica com a barriguinha chapada. O ganho abdominoplastia. Bom, isso sim, como a Soraya levantou, atualmente não é a nossa rotina essa cirurgia grandona, usar abdômen e tal, porque com o diagnóstico precoce, e o ideal é você ter a mama com a pele da mama, que é o que você olha no biquíni, na roupa, nem chama atenção que é uma área reconstruída, porque o diagnóstico é precoce, então você só tira a mama, não sai pele. Exato. E quando tem que sair pele, tem o uso também de expansores, né? Porque a pele é elástica, né, gente? Quando a gente engorda, a pele estica, né? E aí a Helena vai e coloca expansores. Às vezes a pele não tá ruim, então ao invés de eu usar um retalho, eu tenho que cortar em outras áreas do corpo, a gente pode colocar um expansor para aquela pele que tá sem a mama, primeiro distender, a pele distende, né? A pessoa não engorda e fica... Então a gente distende aquela área para depois trocar, é uma bolsa mesmo, né? A bolsa que a gente enche com soro, além do volume que depois a gente quer, porque essa pele vai acomodar no novo volume meses depois. Bacana. E aproveitando um pouco aí, essa próxima pergunta
deixou até um pouco aqui pensativo. Na verdade, com a vida após a retirada do câncer, eu estou livre após a retirada? É uma boa pergunta. A gente sempre vai falar que está controlado, né? Então, porque tem que fazer controles, né? A doença, ela é uma doença que às vezes ela é multicêntrica, né? Então a gente tem que controlar, saber se está tudo bem com o resto do organismo. E na grande maioria das vezes vai estar bem. Mas é importante o controle periódico nos primeiros 5 anos, 6 em 6 meses, sabe? Porque talvez a pessoa ela pensa que depois que fez talvez a cirurgia ou o Acabou, tratamento, acabou, agora tô tranquilo, agora eu tô livre, agora a vida que segue. A vida segue muito bem, fazendo controle também. E vai voltar. A atividade física é fundamental, não pode largar para lá. Exatamente, eu não quero a paciente pós-operada engordando, eu quero ela bem feliz, controlada, né? Com o corpo legal, fazendo atividade física, nadando, voltando para atividade laboral, né? Trabalhar, de preferência quem gostava de fazer, viajar. Eu tenho uma paciente que eu precisei fazer o esvaziamento axilar dela, ela estava com 26 anos. E ela documentou isso já, ela faz polidense, quer dizer, a força do braço, da mão, preservou tanto com a atividade física que ela continua fazendo. Ela faz polidense, que é aquilo, né, do maço, que você tem muita força. Sim, é verdade. E é muito bacana. Não, muito bacana. Talvez eu até responda, as doutoras já responderam, mas é necessário, como vocês disseram, né, um acompanhamento, né? Após a cirurgia é necessário esse acompanhamento. No caso, a oncologista, né, que determinou se tem químio, se tem a radioterapia e tal, então faz acompanhamento, eu acho que de 6 em 6 meses. Voltar no mastologista também, que às vezes tira, né, a mama toda, mas faz exame de imagem também para acompanhar ali borda de pele, né? Tem uma série de outras coisas, né? Quando você faz às vezes uma quimioterapia, a paciente vai ficar sem menstruar depois da maioria das vezes. Aí tem a vida sexual dela, que você tem que dar uma olhada, eu sou ginecologista também. Aí tem que saber se a vagina está ressecada. Tudo isso é abordado ali no consultório. Você tem que olhar o paciente como um todo, não é? Então, nesse controle, a gente vai ali, né? Às vezes são sintomas do climatério, que você acentua, né? Dá uma adiantada nisso aí, né? Continuando, então, na questão do acompanhamento, eu como cirurgiã plástica, assim como toda cirurgia, né? A minha rotina, depois daquele primeiro mês ali já tirou ponto, tá tudo ok, cicatrizando, eu gosto de ver o paciente sempre com 3 meses e faço uma nova foto, né? Porque aí a gente já tem uma evolução na fisiologia da cicatrização já dentro de um esperado, com uma inchação ali, a cor da cicatriz, a gente documenta, forma, mas ainda está inchado. Com 6 meses, né, salvo alguma dúvida, alguma alteração, e sempre depois com 1 ano. Toda vez que a gente vai acompanhando o processo de operação, da cirurgia e da cicatrização, eu sempre falo que a partir de 6 meses a gente já tem autonomia, por causa da fisiologia, de fazer alguma correção. Pode ser numa cicatriz, pode ser no que a gente chama de orelhinha, né, que dá uma altina lateral nos começos da cicatriz, pode ser até no caso das reconstruções, em que tira a mama toda e só tem um implante ali debaixo do músculo, uma necessidade, um volumezinho a mais. A gente pode entrar aí com uma lipoenxertia. Hoje está na moda falar enxerto de gordura, não é dentro do implante, gente, não é dentro da onde está o espaço, é na pele. A gente vai distendendo a pele com micro quantidadezinhas, assim, micro mesmo, com seringuinhas de 1 ml, de 10 ml na pele, e essa pele vai distendendo e aquilo adere, porque é um enxerto de tecido vivo, gordura da pessoa. E modela, sabe, a mais, assim, pode ser no colo, então pode ser em alguma área da mama ali que tá um pouquinho achatadinho, sem volume. A gente usa a gordura da pessoa um segundo tempo para melhorar o resultado estético daquela reconstrução. Então esse acompanhamento, ele é legal, ele é importante. Deu 1 ano e ela continua lá com a sua oncologia, sempre vai na mastologista, eu sempre deixo aberto, olha, a qualquer momento venha, né? Afinal de contas, ela tem um material sintético ali que a gente deve acompanhar. Vai ter que trocar um dia? Talvez.
Eu gosto sempre de falar para os pacientes o seguinte: quando as cirurgias vão ser uma cirurgia maiores, olha, a sua mama, ou qualquer cirurgia leva um corte ali, já não é igual era antes, né? Então nunca vai ser igual antes. Mas é interessante que eu, como mastologista, tendo a Helena junto comigo, os resultados são fantásticos, sabe? Então, na grande maioria das vezes, fica até melhor do que estava. Então, assim, elas ficam satisfeitas, né? E aí elas começam assim: doutora Helena, então não podia fazer assim minha papada? Doutora Helena, minha barriga. Então já pega assim, sabe? Essa autoestima vai cada vez melhorando mais. Então é um gatilho aí para ela se cuidar mais, se olhar mais. Legal, por isso que a gente falou da atividade física, vai pôr o top, vai pôr roupa de ginástica, e o que eu puder ajudar, a gente vai ajudar. Pelo que eu entendi, ou só a parte técnica da história, eu entendi que mesmo, como a gente disse, após todo aquele tratamento, é necessário um acompanhamento durante um período, né? Sim. Mesmo para que o paciente, para que a própria médica possa dar um diagnóstico, né, dentro do processo após o tratamento mais sucinto, né? Talvez. A oncologia geralmente acompanha de 3 em 3 meses os 2 primeiros anos, sabe? E a mastologia, minha parte, é de 6 em 6 meses por 5 anos, depois passa a ser anualmente. E a Helena faz esse acompanhamento, né, Helena? Depois de um ano, assim, dependendo até do que a Soraya me fala, normalmente comigo é anual, mas às vezes a pessoa tem alguma dúvida, ou sente alguma dor, ou sente alguma coisa, eu tenho a liberdade de marcar e vir para a gente avaliar o que pode estar acontecendo. E esse acolhimento, eu acho que esse acompanhamento assim, próximo, né, que eu sempre falo assim, olha, a cirurgia neste momento, você vai dormir, você está anestesiada, desde que eu e a Soraya estamos trabalhando. Mas o pós é do paciente. Então, esse apoio, esse acompanhamento de perto, isso é fundamental. A paciente está frágil. Isso qualquer cirurgia, gente, não é toda hora que você está operando. Mas imagina uma cirurgia tratando de um câncer. Então, esse acompanhamento muito de perto faz uma diferença. E aí, já tem algum tempo que eu tenho a fisioterapeuta com a gente aqui dentro da clínica, e ela, assim que tira o dreno, né, ela já pega esse paciente para trabalhar, não é manipular e operar, não é trabalhar a postura, trabalhar a articulação e a parte muscular. Essa paciente não tem dor. E quando ela tiver um mês que eu falar que ela pode fazer isso, ela está fazendo isso sem limitação. Isso faz uma diferença tremenda. Então é apoio, acolhimento, a parte emocional, com uma fisioterapia bem feita, sob a nossa supervisão, sempre muito. Lá no momento diagnóstico, esse apoio emocional, além da gente conversar muito, esclarecer, volta aqui, vamos conversar. Eu sempre recomendo um apoio psicológico também. Uma psicoterapia de acolhimento nesse momento é de suma importância. Nós estamos chegando ao fim desse podcast, que é um assunto, assim, como eu disse, é muito relevante, de suma importância, mas até mesmo no final, né? No final do podcast, eu vou pedir para você, doutora Helena, doutora Soraya, doutora Helena, olhar para a câmera agora e deixar uma mensagem para as pessoas, né? Mensagem sobre esse tema que é de suma importância nesse momento, principalmente nesse mês, né, da campanha. O que vocês poderiam falar, né, para essas pessoas referente a esse tema? Então, da minha parte da mastologia, primeiro agradecer essa oportunidade maravilhosa de estar conversando com vocês sobre esse assunto. Muito obrigada. Segundo, lembrar aí dos exames periódicos, né? A mamografia, a consulta no mastologista, os hábitos de vida saudáveis, que isso aí já é um ganho fundamental para prevenir doenças, principalmente o câncer de mama, sem bebida em excesso, sem fumo em excesso. E a gente é bem afinada, né, Helena? A Helena está toda de rosinha, e eu vim aqui, olha, terminando para lembrar que novembro é novembro azul, é o mês dos homens, ficarem atentos com suas próstatas, né? Novembro azul é o mês dos homens, então vamos lá cuidar da próstata também. Muito obrigada. Muito obrigada por aceitar essa nossa conversa, que já conversa bem, né? Amanhã nós temos até uma cirurgia um pouco longa, podemos conversar um pouco mais. É verdade. Então, assim, como cirurgião plástico e tendo essa oportunidade de fazer esse trabalho que eu gosto muito e poder estar direto com a profissional, no caso de Soraya, que eu amo,
Eu fico muito feliz também de poder estar aqui, explicar um pouco mais, porque o assunto é extenso, as dúvidas são grandes, até a gente pode deixar aqui, se as pessoas tiverem dúvida, né, fazerem perguntas na sequência, né, dessa nossa conversa, a gente poder ir responder mesmo, né? Então, assim, como a Soraya falou, prevenção, fazer exame, se cuidar, tranquilidade, ter uma vida saudável. Eu chamo e prezo e adoro chamar a atenção para atividade física, que eu amo. Uma boa nutrição, ou seja, alimentar bem, uma boa qualidade de vida, que é ter tranquilidade, dormir bem, viajar, fazer coisas, né, do lazer, buscar e descobrir o que você gosta de fazer, né, para ter aquele momento de relax, dormir bem. Porque não adianta só trabalhar, não adianta só ficar preocupado, tem que ter um momento de relaxar, senão a vida não vale a pena. Então a vida vale a pena, a gente gosta de trabalhar, a gente faz o que ama, e muito obrigada. Talvez a gente poder ser um pouco mais, pedir o pessoal, vocês podem olhar para a câmera, e pedir o pessoal para fazer perguntas, né? Porque mesmo com algumas perguntas que vocês responderam aqui, bem respondido, talvez tenha algumas outras perguntas que ficaram, né, pendentes para eles. Sempre pode ter uma dúvida, às vezes, pessoal ou de sobre. Estamos aqui abertos, né? As perguntas com todo prazer. Claro. Então, gente, me sigam aqui no Instagram e podem fazer perguntas, né? E a gente sempre vai ficar atento para responder. E tem também meu canal do YouTube, onde vocês devem se inscrever, marcar lá e dar o sininho. E aonde é um momento, um local que eu consigo explicar de uma forma mais extensa sobre os assuntos. E lá já tem um vídeo bem explicativo sobre o câncer de mama e as reconstruções, que é onde eu atuo. Então, eu também estou à disposição no meu Instagram, doutora Soraya Zuri, e lá tem também alguns conteúdos que vocês podem se inteirar mais sobre as doenças mamárias, os exames, hábitos de vida, que eu também gosto na ginástica, então, os treinos bons, né, Helena? Então, a gente está aí, podem fazer as perguntas que a gente está aí pronto para poder responder. Então é isso, pessoal. Estamos finalizando aqui mais um podcast de suma importância, né? Então, até a próxima.